Bom dia, alunos. Então, hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo verdadeiro, né, de fato, né, a primeira aula foi só sobre método científico, para todo mundo entrar no mesmo nível de que entender como é que a ciência trabalha. Eu acho que essa é a linguagem básica que a gente tem que entender para saber como a ciência funciona e não ter essas dúvidas que surgem dessa falta de entendimento de que a ciência é um processo, é uma ferramenta que tem suas etapas, e por isso a contestação de algo que a ciência conclui tem que ser feito dentro dos mesmos padrões dessa ferramenta também, né? A gente sempre tem que entender que o que a ciência encontra de fatos e evidências são conclusões baseadas nisso. Então, uma opinião não tem o mesmo valor do que algo que foi testado né, e buscado evidências para comprovar, né? Existe essa diferença entre fatos e opinião. Vocês precisam já, desde cedo, já entender essa diferença para não ser pessoas que negam a ciência no futuro. Por exemplo, o fato da Terra, do formato da Terra, né, a gente fala tanto sobre essa questão de ter pessoas que acham que a Terra é plana, né, e existem vários fatos comprovando o contrário, né, então, de repente, a pessoa tem a opinião de que a Terra não é, mas, né, a opinião dela não é maior do que os fatos que comprovam o contrário, né, então, opinião e fato são coisas bem diferentes, né, uma opinião sem embasamento, sem então, os fatos, pode ser uma opinião errada, né, a gente tem que sempre pensar nisso. O primeiro assunto que a gente vai trabalhar no sexto ano, né, que está lá no nosso cronograma, de modo geral, a gente está, na verdade, a gente vai entender um pouquinho como que funciona o nosso planeta, né, mas de foco, com um olhar mais específico para as coisas da vida no nosso planeta, né. Então, a gente, na verdade, no sexto ano, a gente estuda ecologia, que é uma ciência que estuda essa relação entre os seres vivos e o ambiente, né? E também a relação entre os próprios seres vivos entre si, como, por exemplo, competição, como as cadeias alimentares, são relações ecológicas que acontecem entre os próprios seres vivos. Mas também a gente estuda como é que os seres vivos dependem das coisas que tem na natureza, da água, do ar, né, do solo, todas essas coisas a gente vai estudar. E a gente estuda de forma separadinha para depois tentar entender como funciona tudo isso junto, né? E a gente começa pela água. Primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre a composição e a importância que ela tem, certo? Então, ela é a água, né, a substância química, a água ela é abundante no nosso planeta. Você já tem bastante água no nosso planeta, boa parte, tanto que dizem que, né, a gente poderia chamar, em vez de planeta Terra, planeta Água, né, porque mais de 70% da cobertura dela, ela é coberta por oceanos, né, e grandes lagos. Por isso, né, a gente podia chamar ela de fora, a gente vê o planeta azul e tal, por conta dessa grande quantidade de água, né? E depois a gente vai ver sobre essa questão da distribuição dessa água, como é que ela é, né? E para a questão da vida na Terra, ela é fundamental, né? Tanto que quando a gente estuda, a gente vê nas reportagens sobre lá o robozinho lá que foi mandado lá para Marte, ou então quando mandaram para a Lua alguma coisa, então eles buscam sempre para tentar ver se existe vida em outros lugares. Primeira coisa que tem que saber é se existe água, porque a gente sabe que sem água a vida não acontece. É um dos elementos chaves para que a vida aconteça, né? Então a água é líquida ainda por cima, né? Então, a água tem que estar líquida porque sem essa água líquida várias reações químicas que dependem que a vida funcione, sem a água isso não acontece, né? A gente vai ver um pouquinho mais depois sobre essas propriedades que a água tem, a capacidade que ela tem de fazer vários tipos de reações químicas, ou compor mesmo nosso organismo, a composição química do nosso organismo, física do nosso organismo, composto por água, né? A composição da água, né, a gente chama, vocês já devem ter ouvido falar, do H2O, né? H2O é a fórmula química dela para explicar o seguinte, que toda a matéria, tudo que existe é formado por moléculas, ou então, depois de moléculas, substâncias ainda menores, partículas ainda menores, que a gente chama de átomos, né? Esses átomos são as partículas, não são as menores, mas são as fundamentais que formam a matéria. Então, cada elemento químico
é formado por um átomo diferente. Então, o elemento químico hidrogênio é formado por um átomo de hidrogênio. Depois vocês vão estudar como é que é esse átomo, então isso vai ficar lá para o 9º ano, provavelmente. Agora vocês fica muito complicado falar sobre isso agora, mas quem quiser também pode pesquisar aí na internet para entender um pouquinho mais sobre como é que são os átomos, mas são as partículas fundamentais que formam a matéria. Então, para formar uma molécula de água, a gente tem que ter dois compostos, né, duas partículas de hidrogênio, né, 2 átomos de hidrogênio, ligado a uma de oxigênio. Por isso que é 2H, né? H2O, que é dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por essa característica aqui, dessa composição química aqui, é que permite que ela faça tantas reações químicas que, né, e seja tão versátil do que outras substâncias químicas que a gente tem no nosso planeta e no universo, né? Então, a água, ela compõe fisicamente todos os organismos vivos, desde as bactérias, né, os seres mais pequenininhos que sejam, unicelulares, não importa, a água está lá presente, compondo fisicamente esses seres vivos e agindo nas reações químicas que acontecem dentro do seu organismo. Então, por exemplo, nós somos compostos entre 60% e 70% do nosso corpo é composto por água, né, assim como os outros seres, aqui a vaca aqui 52%, a água viva, né, tipo a medusa, a água viva é 90% água, por isso que ela é tão gelatinosa, né, boa parte do corpo dela é preenchido dentro das células lá com água. No nosso organismo, a água, ela está, né, por exemplo, 75% do nosso cérebro está preenchido por líquido, por água, né? O nosso sangue, por que o nosso sangue é líquido? O plasma sanguíneo é composto por água. Sem isso, fica difícil fazer a circulação sanguínea, né? Tem que ser alguma coisa que seja fluida para correr dentro das nossas veias e artérias, né? Então, a água compõe o nosso sangue, permite isso, né? E várias outras coisas, como, por exemplo, na digestão dos alimentos. Se não tiver água para ajudar na digestão, a dissolver os alimentos, a digestão não acontece, né? A respiração, a gente sabe que se o ar estiver muito seco, né, vai começar a dar problema na respiração, então a água também ajuda a umedecer né, toda a via respiratória, até os pulmões, fazendo com que não resseque, né, e a respiração possa acontecer de forma, né, funcionando direitinho, né, para tirar as toxinas do nosso organismo. Então, a água é o grande veículo que transporta coisas do nosso corpo, joga coisas fora, por exemplo, na urina, ela está limpando o nosso organismo e jogando substâncias tóxicas fora, né? Então, sem a água, isso nada funciona, né? Tanto que você pode ficar aí, né, mais ou menos 3 a 4 dias sem tomar água, e o seu organismo vai entrar em colapso se passar disso, né? Você vai parar de funcionar, você vai acabar morrendo de desidratação. Enquanto se alimentar, você pode passar algumas semanas até sem se alimentar, que, né, o teu organismo ainda tem de onde tirar, vai queimar gordura, vai até queimar talvez massa muscular, mas sem água é muito pouco tempo que a gente consegue sobreviver, porque a água está sendo usada o tempo todo no nosso organismo, né? Então é muito importante, né, a gente está tomando bastante água todo dia, para que as reações químicas aconteçam, para que o nosso organismo consiga fazer a limpeza interna das substâncias tóxicas que estão circulando no nosso sangue, tudo isso é fundamental, né? Sem a água isso não funciona, para ver a importância que ela tem, né? Não só para nós, seres humanos, mas para todos os seres vivos funciona da mesma forma. As mesmas coisas que acontecem no nosso corpo, acontecem no corpo dos outros seres vivos. Eles precisam da água também do mesmo jeito. Então, essa é a distribuição da água no planeta, né? Como a gente falou, né, o planeta Terra poderia se chamar planeta Água, né, pela quantidade de água na superfície que contém, realmente é em maior parte água do que terra. 97% pensa que seria uma pizza, né? Ele vai pegar boa parte dessa pizza, quase a pizza inteira, 97% é água salgada dos oceanos, né? Então, água salgada que a gente sabe que a gente não pode tomar água salgada, né? Vai acabar esse sal vai fazer mal para a gente, muito mal mesmo. Então, a gente não pode tomar água salgada. A gente fica com 3% de água potável, né? Só esse pouquinho aqui é água doce, que pode ser consumida. Só que vamos ver agora aqui, né? Só que desses 3%, opa, passei aqui. Desses 3%, boa parte, 70%, está nas geleiras. Está congelada lá nos polos, né?
Então, tá meio que indisponível agora para a gente ir de longe e difícil de acesso, né? Aí sobra o quê? 1% de rios e lagos, tá? E, né, boa parte ainda está uma boa parte dessa água ainda está em aquíferos, que é água subterrânea, que infiltra na terra e acaba se depositando nas camadas bem profundas do solo, entre rochas, formando bolsas de água lá escondida embaixo da terra. Esses são os aquíferos. Então, 1% só é o que está em rios e lagos, que é o que geralmente a gente usa para consumo. Então, só 1%, toda a água do planeta é água que a gente usa para poder ter acesso a esse, né, a esse recurso, e a gente sabe que é tão importante, né? Só 1%, rios e lagos. E como é que está esse, né? Bom, antes de a gente falar sobre a questão já tinha emendado já como isso está na nossa situação desse 1%, né? A gente vai ver depois. A gente sabe que, infelizmente, a gente não cuida tão bem assim dos recursos que a gente tem, né? Que são recursos importantes do nosso planeta que a gente acaba não cuidando tão bem. Mas a água, ela se renova no ambiente, né? Todos os dias esse processo acontece, quase como uma reciclagem da água, né? Através desse ciclo, que a gente chama de ciclo hidrológico, o ciclo da água. Né? A grande energia por trás desse ciclo é o Sol, é a luz, né, solar que aquece a água, aquece a atmosfera também. Aí a água evapora, né, forma das nuvens, e aí essas nuvens são carregadas para dentro do interior dos continentes, né, e circulam para aí levada pelo vento, e em algum momento essa precipitação acontece, a chuva acontece, por conta de, né, pressão atmosférica e tudo, enfim. Aí a chuva acontece, né? E isso acaba chovendo em alguns lugares que abastece, né, água no solo, mantendo as nascentes funcionando, aí a água corre novamente do interior dos continentes, ou de forma superficial, como os rios, lagos que a gente viu, ou então de forma subterrânea, se infiltrando e indo pelos lençóis de água por baixo da terra até chegar aos oceanos. Então esse ciclo se fecha. A gente ainda esqueceu de falar aqui que existem outras formas de, né, da água se transformar em forma de vapor e ir para a atmosfera. É a participação dos seres vivos, que transpiram. A gente também um pouco faz isso, né? Quando a gente está respirando, a gente está soltando o gás carbônico, mas também vapor de água. A gente vê isso quando a gente está então, a temperatura está mais fria e a gente vê aquela fumacinha saindo quando a gente está respirando. Aquilo é vapor de água que está entrando em condensação porque o ar está mais frio fora e aí fica aquela fumacinha no ar. A gente também transpira dessa forma na respiração. Mas as plantas, imaginem uma floresta de vários quilômetros quadrados no ambiente, né? Gigante, uma floresta gigantesca, todas as plantas respirando também, liberando vapor de água na atmosfera. Então, a transpiração das plantas é uma coisa bem importante nesse ciclo da água, né? Jogando vapor de água para a atmosfera, fazendo com que as nuvens se formem, comece a chover de novo em outro lugar, e assim mantém esse ciclo constante de renovação da água, certo? Como eu estava falando ali das plantas, né? As plantas têm um papel fundamental no ciclo da água, né? Não é só o sol evaporando a água e jogando esse vapor. Se fosse só isso, provavelmente a quantidade de água disponível, né, de forma líquida, superficial, nos rios, seria bem menor. Né? A gente vê isso nos desertos, por exemplo, não tem cobertura vegetal, não tem água correndo nos rios. Tá? Então a água acaba ou infiltrando ou sempre está em forma de vapor, os rios secam. Então a vegetação, as florestas, por exemplo, são fundamentais para que esse ciclo funcione bem melhor para a gente, no caso para os rios e lagos ficarem sempre abastecidos. Por que que isso acontece? Imagine aqui a cobertura vegetal, isso aqui é uma floresta, certo? Existem as folhas todas aqui, tendo um primeiro momento aqui de parar a velocidade da água, né, da chuva, os gotas vêm com velocidade, e daí já freia a velocidade delas aqui batendo nas folhas. Escorre pelos troncos das árvores, isso demora mais um pouquinho para acontecer. Né? E depois o chão da floresta está cheio de folhas secas, galhos, tem toda uma terra mais fofinha, onde a água vai se infiltrando e vai como se fosse uma esponja, né? Vai se enchendo de água nesse solo da floresta, e aos poucos a água vai saindo, sendo filtrada, inclusive, e indo para as nascentes, para os lagos, mantendo isso, né, de forma mais contínua. Se não tivesse vegetação aqui,
a água simplesmente ia chover aqui forte, e a água ia cair com força nessa terra aqui, direto na terra, se não tivesse a vegetação, ia carregar muito mais rápido a água para os lugares mais baixos, junto com a terra, inclusive, causando erosão, e ia ser de uma vez só uma enxurrada, e parou de chover. Depois de um tempo, a água parava de correr, né? E enquanto com a vegetação, por causa das folhas, por causa do solo da floresta, que é que nem uma esponja, né? Com folhas secas e material está em decomposição, faz com que essa água demore mais para chegar nas nascentes e fique uma coisa um pouquinho mais contínua. Então, imagina isso em grande quantidade, né? Vai fornecendo água para as nascentes dos rios, e aí por isso que eles não secam, né? Uma outra forma que as plantas contribuem para o ciclo hidrológico, como a gente falou, é a transpiração que elas fazem. Aqui eu trouxe um videozinho de um amigo meu biólogo, que ele foi lá numa região, na Joinville, na Vila Nova, tem a Serra do Mar, e ele colocou a câmera dele para filmar, e aquela filmagem que depois passa bem rapidinho, a gente chama de time-lapse, que é quando você fica gravando um tempão, e depois na hora de passar o vídeo, você passa ele bem rapidinho. A gente vê a formação de nuvens pela floresta. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Né? Vocês estão vendo aqui, ó. Até tem aqui as nascentes, aqui as cachoeiras aqui descendo do morro, né? Deixa eu abaixar um pouquinho esse volume aqui. Até tirar a musiquinha. Olha só a formação de nuvens aqui, ó. Claro que isso aqui levou quase um dia inteiro para ele filmar. Ele ficou filmando vários minutos, várias horas, para ele ver que começa o vapor de água a sair de dentro da floresta, né, liberado por todas essas plantas que tem aqui, são milhões de árvores aqui, liberando vapor de água, e aí ajudando a fornecer água para a atmosfera, formando nuvens. E é interessante que pensar que, ó, que a cachoeira do Rio Piraí, né, dá para ver quase de qualquer lugar da que vai regar ela novamente. Né, por isso que ela se mantém sempre, os rios, sempre constantes, né, com o volume muito parecido. E é desses rios aqui, o Rio Piraí, inclusive, é um dos rios que abastece a cidade, né? Então, a importância das florestas para que exista esse ciclo hidrológico acontecendo de forma mais eficiente, certo? Então, vamos colocar aqui mais uma vez para vocês verem, né, a formação das nuvens através da transpiração das plantas, né? Isso é mais visível em algum tipo de, dependendo do clima do momento, né? Num dia de muito calor, né, às vezes não dá para ver isso acontecendo muito bem, né? Mas tem dias que, de repente, o clima está um pouquinho mais frio e a gente vê isso acontecendo é, com maior intensidade, né? É igual quando a gente está respirando, quando está muito calor, está vendo o nosso ar sair, quando a gente, né, solta o ar pelo nariz ou pela boca, certo? Só para mostrar o quanto os rios são tão importantes, se a água é tão importante para a gente, se ela, por todos os seres vivos na Terra, e a gente depende desse recurso, como é que está a situação deles? Né? Tá mal, a gente sabe que tá mal, infelizmente, né? Para quem mora, vocês moram na Zona Sul, tentem achar um rio perto da casa de vocês que não esteja poluído, né? A gente não acha. A gente, em Joinville, praticamente os rios que não estão poluídos estão lá na zona rural, que nem eu falei, lá no Piraí, lá no bairro Vila Nova, ou lá em Piraberaba, lá no Rio Cubatão, são rios ainda que ainda estão com suas águas ainda limpas, né? Agora, na parte urbana, a gente sabe que boa parte dos rios estão poluídos. Isso aqui, né, a nível do Brasil inteiro, só 6,5% dos rios tem uma água de boa qualidade. É muito pouco para um país que é cheio de rio, que nem a gente sabe que o Brasil né? Tem rios enormes aí, isso é muito ruim, isso mostra quanto a gente está poluindo os rios, né, nos países que mais tem rios no mundo, quase todos esses rios já estão poluídos, tá? Isso aí é reflexo de a gente não estar cuidando direito, né, não é só decisão, claro que nossa, mas a gente também pode estar interferindo nessas decisões, né? A gente pode estar cobrando que se invista em esgoto, né, tratamento de esgoto, já que aqui, ó, essa aqui é uma discussão no site do próprio governo, dizendo que o Brasil não trata a maior parte do esgoto urbano, vai direto para os rios.
né? Então, a gente vai ver a consequência disso, né? A poluição por esgoto doméstico é a principal poluição dos rios, né? Claro, existe a poluição química das indústrias, existe o mercúrio que sai no garimpo, agora que está tão falando, né? Porque existe a possibilidade de querer liberar, fazer garimpo, ou seja, procurar ouro em lugares que era de preservação, então precisa usar mercúrio, que é uma substância altamente tóxica, né? E tem essas contaminações também, mas de modo geral, né, todas as cidades, como a gente viu, quase não tratam o esgoto, então o esgoto é o grande poluidor dos rios, né? Essa poluição dos rios vem do esgoto doméstico, nosso esgoto sai da nossa casa, vai parar nos rios muitas vezes sem tratamento. O que a gente pode fazer para mudar isso, né? A gente tem que entender que o esgoto tratado é uma necessidade, a gente tem que cobrar quem estiver no governo, na prefeitura, né, no governo, quem estiver cuidando dessa questão das águas, no caso do Joinville, municipal, então a gente tem que cobrar do prefeito e tal, que se tenha esgoto tratado, e que esse tratamento de esgoto funcione de verdade, né. Então, a gente pode fazer alguma coisa, essa é a nossa parte. Se a gente não fizer, a gente está deixando que a coisa, né, só aumente, o problema só aumente, a gente vai ver o tamanho do problema. De forma que, para os seres vivos, para aquela parte da ecologia que a gente falou, para os outros seres vivos, o grande problema da matéria orgânica, do esgoto doméstico não tratado caindo nos rios, é um processo chamado de eutrofização, né? A eutrofização, nada mais é do que o seguinte: você tem aqui, numa situação normal, um rio ou um lago, vamos pensar assim, né? E tem os peixes e tal, todos eles respiram oxigênio, tem as algas, que também respiram oxigênio, se alimenta de matéria orgânica, né, esses nutrientes, fósforo e nitrogênio, que está presente normalmente nos rios e lagos, em menor quantidade, porque imagina, alguns animais aí que morrem, entram em decomposição, toda a matéria em decomposição que veio dos rios, das florestas, trazendo folhas secas, mortas, e entra em decomposição, as as algas ajudam a decompor isso, e elas usam oxigênio também respirando para isso. Mas isso tudo acontece de uma forma equilibrada e natural, né? Na natureza que isso acontece de forma equilibrada, né? Só que acontece que daí, as nossas atividades que a gente inventou, né, desequilibrou tudo. Por exemplo, o uso de fertilizantes na zona rural, né, vai parar nos rios, levado pela chuva, vai parar num rio, vai parar lá num lago e tal, e começa a levar nitrogênio e fósforo nesses fertilizantes para dentro dos rios e lagos. Ou então o esgoto mesmo, nosso, não tratado, também leva matéria orgânica para os rios e lagos. Aí o que que acontece? Tem um monte de matéria orgânica sobrando, porque tem, né, a gente jogou lá no esgoto um monte de matéria orgânica que foi parar no rio, as algas, né, vendo que tem um monte de matéria orgânica, elas conseguem se reproduzir muito mais porque tem muita comida para elas. E elas se reproduzem tanto, que chegam a consumir todo o oxigênio da água. E aí os outros seres vivos morrem por falta de oxigênio. Elas também vão morrer depois, no final, sem oxigênio. Aí vai surgir outras bactérias que não precisam de oxigênio para viver naquele lugar. Mas vai ser um rio morto, praticamente sem oxigênio. Isso aconteceu por muito tempo no nosso rio principal poluído lá, o Rio Cachoeira, que era praticamente zero oxigênio, nada vivia lá, né, de peixe, né, de bicho que respira dentro d'água. E hoje em dia está um pouquinho melhor, porque foi investido em esgoto sanitário, pelo menos na região central, e alguns bairros da onde vinham os rios que caem no Rio Cachoeira. Então melhorou um pouquinho, ainda continua ruim, mas pelo menos já tem uma condição de oxigênio que permite que alguns peixes sobrevivam. Vocês devem estar vendo no jornal, não sei se vocês assistiram, ah, ah, parece que teve uma grande quantidade de peixes mortos dentro do Rio Cachoeira, que apareceu lá agora, né? Ou naquelas regiões próximas ao Rio Cachoeira, rios por ali, né? Às vezes isso não tem muito a ver com a falta de oxigênio, às vezes tem, né? Às vezes são peixes de água do mar que entraram dentro do rio e essa mudança de água salgada para água doce pode fazer mal para eles, né? Pode ser esse o caso. Ou então, realmente, alguns peixes são mais sensíveis à poluição do que outros, né? E acabam morrendo. Mas a eutrofização acontece por muito tempo, acontece em rios e lagos de vários lugares, aonde tem muito esgoto sendo jogado, tá? Acaba com o oxigênio da água dos seres, né, seres que necessitam do oxigênio na água morrem, e aí fica um rio podre, né? Além disso, de problema questões
que envolvem os outros seres vivos, tem um que envolve diretamente a gente, né? Porque esgoto não tratado é uma grande fonte de doenças, né? Como, por exemplo, cólera, né? Que é pessoal tomando, de repente, água contaminada, ou entrando em contato com essa água contaminada numa enchente e tal, podendo pegar a tal da leptospirose, que na verdade é transmitida pela urina do rato, mas se tem água, tem esgoto a céu aberto, é lugar onde o rato está andando, né? Ou vários tipos de verminoses, né? Febre tifoide, hepatite, são doenças que são transmitidas pelo esgoto não tratado, por pessoas que estão em contato com esse esgoto não tratado, porque a água pode, de repente, pode chover, a água pode subir e levar isso para dentro da tua casa, né? Então, ou na rua, aí você anda descalço e várias outras coisas que podem você ter contato com com essas doenças. Então, por isso que os governantes que investem em tratamento de esgoto, na verdade, eles estão economizando os gastos com saúde, ou seja, eles não vão precisar gastar tanto remédio lá no postinho para doenças causadas por vermes, por exemplo, daí porque se eles investiam em esgoto, tratamento de esgoto, né, tá tudo tubuladinho, o esgoto tá tratado, sai água limpa lá depois do tratamento, cai dentro do rio água limpa, as pessoas vão ficar menos doentes, não vai precisar gastar tanto nos hospitais, nos postos de saúde, por causa de doenças que poderem ser evitadas com o tratamento de esgoto. Né? Então, é uma coisa inteligente você investir em esgoto para evitar problemas de saúde. Além disso, né, esse grande problema ali, mas hoje o que mais se fala é a questão do plástico, né? A poluição por plástico é a maior, a gente é a mais visível, na verdade, né? Todo lugar que a gente vai, todo rio que a gente vai, a gente vê uma garrafa PET, né, um copinho descartável, alguma coisa assim que alguém jogou, né? E essa é uma coisa que depende totalmente das pessoas. Não adianta cobrar governo porque o cidadão lá resolveu jogar a garrafa de PET dele no chão, né? Ah, não precisa jogar diretamente no rio, jogou no chão, tá jogando pela rua lá, vai chover, vai arrastar para um bueiro, vai cair no rio, vai parar no mar. Todo esse plástico vai parar no mar. Né? Então, a quantidade, todo lugar que a gente vai, nas praias que a gente vai, a gente vê lixo, infelizmente, né? E principalmente plástico. O que vai acontecer? Esse plástico muitas vezes vai acabar sendo ingerido por animais e acabar levando à morte. Praticamente quase todos os animais que vão parar nas nossas praias aqui com um problema tem plástico dentro do estômago, né? Todos eles, desde aves a baleias, tartarugas, todas elas têm plástico no estômago, né? É porque é muito plástico. Já tem mais plástico nos oceanos do que peixes, né? Então é muito plástico sendo jogado todos os anos. Por isso que existem algumas leis que tentam diminuir, não vamos mais dar sacolinha plástica no mercado. Por quê? Para tentar evitar, porque as pessoas pegam tanta sacola, depois jogam por aí, o vento carrega e vai cair no rio, vai cair, né, vai ser levado para o mar e vai acabar, né, matando algum animal marinho. Então, sei lá, teve um ano aí que foi uns 20 tartarugas num ano que apareceram na praia, na nossa região aqui de São Francisco do Sul, mortas por causa do plástico. Né? Então, todo ano acontecendo isso, daqui a pouco os oceanos vão estar vazios né, dos seres vivos, animais vão todos morrer, enfim. Essa é uma coisa, né? A gente está se preocupando com a vida nos oceanos. Ah, porque a tartaruga é bonitinha. Não, porque se o oceano não estiver saudável, vai interferir também na economia, porque tem pessoas que dependem da pesca, né? E a pesca, os peixes, dependem de um oceano saudável, funcionando, com as espécies, né, com a cadeia alimentar funcionando. Se a gente interfere, de repente, e algumas espécies morrem por causa da nossa poluição, isso vai interferir em outras e vai começar um problema generalizado, né? Então, não é só a questão da espécie em si, mas é o impacto que isso vai causar para todo mundo, né? Para a vida nos oceanos de forma geral. E tem muita gente que depende dos oceanos para tirar dinheiro mesmo, ganha, né, da pesca e tal, vende os peixes, vai vender peixe com plástico, né, dentro do estômago, né, contaminado, e a gente sabe que o plástico, ele muitas vezes é tóxico, né, então a gente vai acabar se alimentando e na verdade é isso que acontece. Por quê? O que acontece com o tempo? Todo esse plástico boiando nos oceanos aí por tanto tempo, o movimento das ondas, com o sal, com a luz, com o calor, frio, faz com que eles comecem a se quebrar em pedaços menores, vai se desmanchando. Ele não se decompõe praticamente.
Ele só vai se quebrando em pedaços cada vez menores, formando um microplástico. Aqui tem um pouquinho, é um pozinho de plástico já, do resultado de todo esse plástico que está boiando lá nos oceanos. Então hoje já existe tanto plástico, tanto microplástico nos oceanos, que já está fazendo parte até dentro do corpo de alguns animais. E já chegou até a ser registrado, né, pessoas é, já com essa quantidade de plástico dentro dos seus corpos, porque vão se alimentando dos animais, né, comer peixe e tal, e vai se contaminando com plástico. Então o plástico é tão pequenininho que entra nas algas. As algas, né, contaminadas com plástico, com microplástico, são alimento de peixes pequenos. E esses peixes pequenos vão se contaminando com plástico dentro do organismo. E aí, os peixes que de repente a gente come já estão contaminados com plástico, com microplástico, que a gente nem vai ver, e a gente vai comer também. Né? E esse plástico é tóxico, a gente está falando. Olha o tamanho do problema que a gente está causando para a gente mesmo. Já foi até feito um estudo que mais ou menos, né, é, cada pessoa consome 121 mil partículas de plástico por ano, né, que é esse microplástico que está boiando nos oceanos, que a gente não vê, que entra no organismos menores, né, filtradores como mariscos e ostras e tal, e as pessoas comem e se contaminam com plástico também. Então, é um problema muito grande da poluição, tanto de esgoto, né, que contamina os rios e lagos e os oceanos, né? E a questão do plástico, acho que é um dos principais problemas e é o que a gente pode interferir, porque é uma decisão nossa a gente pensar que a gente usar menos plástico, ou a gente pelo menos destinar para o lugar certo, pensar que se eu estou jogando uma sacola plástica na rua, ela vai parar em algum lugar e vai causar problema. Né? Se a gente tiver essa preocupação, a gente já começa já agir de forma diferente, né? A gente pode reciclar o plástico ali, é praticamente 100% reciclável. A gente não precisava estar jogando ele nos oceanos, né? Seria muito mais inteligente, tanto para a vida dos oceanos quanto para a nossa vida, certo? Então, essa foi a aula sobre água, foi meio que um resumão, e agora, né, vocês têm as atividades de vocês para fazer, certo? E pensem nessas coisas, porque não é só sobre tirar uma nota boa, é sobre a gente mudar as coisas que estão erradas que a gente vê, como, por exemplo, a questão de lixo nos rios. Se vocês frequentam os rios, olhem se vocês não estão fazendo essas coisas, de deixar o seu lixo no rio. Leve de volta para casa, joga no lixo reciclável, e isso tudo vai começar a mudar ao longo do tempo, tá? Certo? Então é isso. Até a próxima, então. Deixa eu desligar. Valeu.